o general Mourão, Antônio Hamilton Mourão, deu a palestra numa loja maçônica em Brasília. E a palestra era sobre o contexto internacional, da América do Sul, o contexto nacional. Eu ainda estou ouvindo a palestra, mas eu ouvi a parte específica em que ele responde a perguntas. E ele diz o seguinte, que a intervenção militar poderá ser adotada se o judiciário não solucionar o problema político. E o que é que ele chama o problema político? Afastar dos cargos públicos toda essa gente que levou a esse desfazimento das instituições no Brasil, com a corrupção, etc. Ao outro lado, que é importante neste pronunciamento agora do general Mourão, ele é um general da ativa, ele não está na reserva. Ora, habitualmente, os generais que costumam se pronunciar são generais da reserva. No caso concreto, ele é um general da ativa. E ele diz o seguinte: os meus companheiros do alto comando consideram que uma intervenção militar poderá ser adotada. Não por enquanto, mas poderá ser adotada. Pois ele até se refere, faz uma referência à tábua de logaritmos, às aproximações da tábua de logaritmos, etc. Mas, enfim, é só para dizer que, por uma regra de aproximações, pode chegar ao momento. Segundo o general, o Exército ainda teria planejamentos muito bem feitos sobre o assunto, que ele não detalhou. Se ninguém se acertar, disse ele, terá de haver algum tipo de intervenção para colocar ordem na casa. Ora, a minha leitura desse pronunciamento é a seguinte: quem está lendo os jornais e quem está acompanhando vê que a situação é uma situação que se deteriora a cada dia no Brasil. Nós temos uma guerra institucional instaurada, porque nós temos instituições completamente aparelhadas. Outro dia até nós falámos aqui, não sei se você se lembra, falámos aqui daquele advogado, que é advogado da Petrobras, que é um penalista famoso, Ariel Dotti, em que ele disse, com todas as letras no jornal, que o que nós estamos vivendo no Brasil não é um problema de corrupção, é o problema da tentativa de destruir o Estado e fazer um golpe de Estado através das instituições. Que isso foi o que o PT quis fazer. O PT, o que ele fez foi deixar de ser um partido para ser uma organização criminosa. Eu não estou falando aqui do sentido penal, mas uma organização ideológica que subverteu as instituições da democracia. Uma instituição que usou as regras da democracia para violar as regras da democracia, para aparelhar o Estado, para tentar impor uma ditadura. Ora, nesse momento, ele não deve ser respeitado como um partido que está dentro do jogo democrático. Pelo contrário, ele está violando o jogo democrático. No caso concreto, o partido abusa do seu papel na democracia para violar a democracia e destruir a democracia e o regime de convivência de opiniões. Mas quem analisa com mais distância, e porque outro problema que nós devemos evitar, outra dificuldade que nós devemos evitar é a seguinte: se eu sou a favor de fulano, eu sou contra cicrano. Não façam esse cálculo, porque muitas vezes essa briga não é real. E muitas vezes essa briga, os dois lados são péssimos. Então não entrem nessa torcida, sou contra, sou a favor. Analisem de fora o que é que está acontecendo. Vamos analisar esses 13 anos de governo PT. O que é que aconteceu durante estes 13 anos? Todas as forças políticas, exceção feita de uns ou outros, aqui, lá e acolá, mas todas as forças políticas colaboraram com o PT no poder. Todas.
oposição, não oposição, aliados, não aliados, todos foram cooptados pelo petismo e foram caminhando e permitindo o que nós estamos assistindo hoje, que é uma destruição do quadro político, do quadro institucional, etc. Então, agora, ficar acreditando em que há, sinceramente, adversários políticos, vejam, por exemplo, o PSDB. Já vários líderes do PSDB proclamaram o seguinte: o nosso discurso de 2018 não será o antipetismo. Ou seja, é a afirmação de que não querem afastar o PT do poder. E se puderem, o trarão de novo para o poder. O senhor Rodrigo Maia, que se diz de um partido conservador, foi participar de uma homenagem no PCdoB e disse que é preciso fazer uma aliança com o PCdoB, entrar numa aliança com o PCdoB, ouvir o PCdoB, ouvir o PT. Quer dizer, é eternamente a mesma coisa. É uma máquina que, ao longo dos anos, vai levando o país para a esquerda. Uma máquina política que vai impondo uma agenda que não é aquela agenda que as pessoas exprimem e desejam e querem. Não é só nos 13 anos do PT, não. Vamos remontar mais acima ao início da Nova República, como muita gente diz que nós estamos vivendo o fim da Nova República, e à instituição da Constituinte. A Constituinte foi uma Constituinte opressora sobre o país, uma Constituinte programática, que não fez apenas o que devia fazer uma Constituinte, que é a ordenação das instituições do Estado, mas não, foi uma Constituinte programática que se quis impor ao país para transformar o país, para mudar o país. E ao fim desse processo, o que é que haveria? Um outro Brasil. E esse Brasil foi caminhando ao longo desses 30 anos com a colaboração de todas as forças políticas. Todas. Ora mais, ora menos, todas foram contribuindo para isso. O que é que se vê neste momento nos jornais? Está sendo feito, mais uma vez, toda uma tratativa para quê? Para fazer um grande acordão nas costas de todo mundo e todos se livrarem uns aos outros. Livrarem o PT, livrarem o PMDB, livrarem o PSDB, e essa camarilha política, que não tem outro nome, esses que prostituíram a democracia. Como é que nós podemos acreditar que nós estamos vivendo uma democracia quando os partidos eram comprados, quando os políticos eram comprados? Que democracia é essa? Fora a questão das urnas eletrônicas. E eu vejo pessoas assanhadas, 2018, mas 2018 o quê? Nós vamos ser fraudados outra vez pelas pessoas que estão aí comandando a máquina política. Quando eu estou falando que todos, como eu digo, faça as honrosas exceções a esse, aquilo outro, mas o que é fato é que o grosso da máquina política fez isso. Bom, as palavras do general, mais ou menos, significam, no meu pobre entender, que esse estado de coisas está sangrando o país. E que se isso for mantido, se a justiça não conseguir chegar até o fim, e isso não chegará até o fim, porque nós sabemos que no Supremo Tribunal Federal, provavelmente tudo vai cair, tudo vai ser derrubado, ou tudo vai ser vilipendiado, ou tudo vai ser... Enfim, vai acontecer como aconteceu no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral sobre a chapa da Dilma Temer. Uma quantidade imensa de provas da grande fraude eleitoral que foi a eleição, e, entretanto, com o voto decisivo de Sr. Gilmar Mendes, tudo ficou, como se diz em Portugal, em águas de bacalhau. Bem, a mim o que me parece é que o discurso, ou a resposta, não é um discurso, ele estava fazendo uma palestra e depois no final responde a perguntas, mais ou menos essa resposta, são 3 minutos e meio. Ele diz claramente o seguinte: esse estado de coisas não pode continuar, porque isso é um desrespeito total à vida da nação. Então isso precisa ser remediado. Agora,
como diz aqui a notícia do jornal, os planejamentos, segundo ele, estão muito bem feitos, mas ele não disse quais são. Então nós não sabemos o que é que isso na prática quer dizer. Não sabemos. As pessoas estão se precipitando a respeito das eleições de 2018. Ainda vão acontecer surpresas até lá, inclusive surpresas externas. A meu ver, há mais do que uma marcação de posição individual, porque ele fala dos meus, para usar aqui a expressão certa, dos meus companheiros do alto comando. Portanto, ele sabe que ele está falando em nome de outros e ninguém o vai desmentir. A única nota que o Exército brasileiro lançou a respeito foi o seguinte: o Exército brasileiro tem reafirmado seu compromisso de pautar suas ações com base na legalidade, estabilidade e legitimidade. Ora, foi exatamente os 3 princípios que o general Mourão alegou, quando ele disse que eles não prestam juramento a nenhum partido e não prestam juramento a nenhum governo, prestam juramento à pátria. E ele foi claro: nós não queremos que o Exército seja um fator de instabilidade, mas nós temos um compromisso com a legalidade, a estabilidade e a legitimidade. Se nós analisarmos esses 3 termos, eles são muito do ponto de vista, digamos, institucional, são muito importantes, não é? Porque a legalidade, se nós temos pessoas envolvidas com o crime e que não são afastadas da vida pública, a legalidade está afastada. Se nós temos pessoas que são envolvidas com crimes que vão contra a própria instituição do Estado e do país, que ajudaram revoluções em outros lugares, ajudaram ditaduras como a venezuelana, a estabilidade também não está mantida. E a legitimidade? Qual é a legitimidade de governos que foram eleitos na base da corrupção e da prostituição da democracia? Então veja que as palavras são muito medidas e o Exército só repetiu o que ele disse sem dizer todas as outras coisas. O presidente Temer deve viajar aos Estados Unidos por causa da Assembleia da ONU. E o governo Trump pretende pressionar o governo brasileiro com medidas mais duras em relação à Venezuela. Ora, isso mostra que o governo brasileiro, apesar de muitas mudanças que houve em relação ao governo dos governos do PT, continua a estender a mão e digamos, a amaciar as coisas para a ditadura do Nicolás Maduro. Ora, a ditadura do Nicolás Maduro não é apenas uma ditadura, é uma ditadura que está envolvida com narcotráfico, envolvida com terrorismo islâmico, é uma ditadura que pode gerar conflitos, como nós já falamos aqui assim na América do Sul. Nós temos com um louco às portas e isso pode complicar também a legitimidade desse governo. Não sei se isso aí também fica claro. Portanto, essa declaração do general Mourão me parece o seguinte: ele chegou e assinalou, olha, isso aqui vai ter que ser resolvido, não dá para continuar assim. Agora, ou vocês se entendem, ou então nós vamos ter que pôr uma ordem na casa. Os Estados Unidos não estão interessados que o Brasil continue a alimentar um fator de forte instabilidade na América do Sul. Mais ainda, essa instabilidade reforça a posição da China e da Rússia na América do Sul. Nós temos agora a Rússia fazendo exercícios militares gigantescos, fraudando os tratados internacionais, dizendo que os exercícios deles têm apenas 13 mil pessoas, quando tem mais de 100 mil pessoas em armas, fazendo exercícios militares, o que viola os tratados com a NATO, e que exigiriam, nesse caso, que tivesse observadores da NATO dentro dos exercícios. Bem, a Rússia, que é uma desestabilizadora do quadro internacional, tem interesse nessa desestabilização também na América do Sul. A China continua a ter interesse também nas reservas petrolíferas da Venezuela.
Bom, isso tudo cria fatores de instabilidade na América do Sul. Então, é evidente que o presidente Trump vai exigir, de alguma maneira, vai fazer uma pressão diplomática, econômica ou de outra maneira qualquer, para pedir que o Brasil tome uma posição mais firme contra a Venezuela. E é bom não lembrar que o Brasil agora está presidindo o Mercosul. Portanto, além de ter a importância que tem diplomaticamente o Brasil, ele está presidindo o Mercosul. Eu acho que há um elemento subjacente a tudo isso, que é o seguinte, por incrível que pareça, nós estamos assistindo a forças políticas dentro do Ocidente apoiando a Coreia do Norte. Como aqui no Brasil também que estão dando apoio à Coreia do Norte. E essas forças, veja bem, essas coisas todas se entreligam, essas forças são as mesmas que apoiam o Maduro na Venezuela. Mais um dado antes disso tudo. A China agora começa a auxiliar o Irã, ou seja, mais uma força também que apoia a Coreia do Norte e que fazem essa dobradinha nuclear, Coreia do Norte e Irã. Tudo isso gera uma situação em que é preciso medidas firmes. A Coreia do Norte, evidentemente, está fazendo tudo para desestabilizar várias nações, inclusive o Japão, que já 2 vezes que várias cidades tiveram que pessoas das populações de várias cidades tiveram que ir para os refúgios, porque não sabe se o foguete vai em cima deles, se não vai em cima deles. Portanto, ele está realmente lançando a instabilidade. Quais são os reais interesses da Rússia e da China em desestabilizarem o Ocidente e, sobretudo, os Estados Unidos? E outro problema, porque, evidentemente, a Rússia continua com os interesses dele da Ucrânia, dos países bálticos. Isso tudo é uma coisa que não fica linear Estados Unidos, ou Japão, ou Coreia do Sul com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, para mim, é manejada como um instrumento para ajudar a desestabilizar o Ocidente. Mais uma vez eu digo, nós chegamos a essa situação por inúmeros diálogos, né? Vamos fazer o diálogo, vamos fazer o diálogo, vamos fazer o diálogo. E o diálogo chegou a um certo momento que agora eles dizem o seguinte, bom, agora nós estamos aqui, temos essas armas, ou vocês se sentam conosco, ou nós ameaçamos todo mundo. Ora, isso é o fracasso dessas políticas de concessão. Eu continuo a achar uma coisa muito importante nisto tudo, que há um lado ideológico. A Coreia do Norte é um país comunista e a gente vê a esquerda, em boa parte do Ocidente, alinhada com a Coreia do Norte. Evidentemente, nós sabemos, e nós tivemos agora exemplo disso aqui no Brasil, que a guerra cultural, a guerra de transformação das mentalidades passou a ser uma espécie de ariete da esquerda contra a civilização ocidental e o que resta da civilização cristã. Mas nós não podemos dizer que, por isso, a guerra do passado, ou seja, os métodos do passado, deixaram de ser efetivos. Não. Você vê que a esquerda não se conforma até hoje que a revolução bolchevique, por exemplo, não tenha triunfado no mundo inteiro. Eles não se conformam. Eles estão aí todos fazendo a comemoração dos 100 anos da Revolução Russa. Estão todos fazendo. E fazendo palestras e, portanto, eles continuam a alimentar esse ideal. Depois, esses apoios à ditadura da Coreia do Norte, no fundo, são o quê? Se nós pudéssemos, nós tínhamos instaurado uma ditadura assim no mundo inteiro.